Começando a entrevista coletiva dessa noite de domingo com o goleiro João Lopes. João, primeiramente, boa noite. Um jogo muito difícil, onde você entrou aos 10 minutos do primeiro tempo após a expulsão do seu colega de profissão, Everton, num lance que até rendeu polêmicas e tudo mais. E já para começar, eu queria saber de você sobre esse lance, momento que você entrou na partida, o que se passava pela sua cabeça para conseguir defender os gols do Barra. Primeiramente, quero desejar boa noite a todos. A vida de goleiro é uma vida muito difícil, né? Infelizmente, teve essa situação de um companheiro de equipe, o Everton, ser expulso e eu puder entrar na partida. Eu não vejo como posso falar, uma situação ruim, porque também busco meu espaço, vejo como uma oportunidade, tá? Fico triste pelo resultado, mas fico muito feliz pelo meu desempenho. Perfeito, e foi por conta do desempenho que você foi eleito o craque da partida pela equipe Show de Bola Litoral, parabéns inclusive. E queria que você falasse um pouco sobre suas defesas, né? Que por mais que o Barra tenha tomado 3 gols da equipe do Figueirense, você defendeu inúmeras bolas que poderiam ter se sujeitado a um gol do Figueirense. Queria que você falasse um pouco sobre essas defesas, esse supra-sumo do Figueirense no ataque. Assim, foram grandes defesas, agradeço a Deus primeiramente, também agradeço ao professor Fábio, que vem trabalhando com a gente dia a dia. Ele trata todos os goleiros da melhor forma e isso daí também vem do fruto do nosso trabalho, né? Os 4 goleiros que são... O Everton estava jogando, eu estava no banco, tem também o Eduardo, tem o Lira. Isso daí é o fruto do nosso trabalho do dia a dia. João, você como goleiro principal depois do Everton, goleiro reserva dele, quando veio pro Barra, você já falava, quando a gente conversou lá em Joinville aquela vez, você falava que você veio pro clube estruturado. Queria que você falasse um pouco sobre todo esse campeonato que você vinha fazendo um bom trabalho, até chegou a ficar fora de alguns jogos por conta daquela virose que atingiu todo mundo aqui na região. Sim. E hoje foi condecorado para entrar no jogo e pôde fazer diferença, querendo ou não querendo, pro Barra. Assim, eu fico triste pelo resultado, porque para mim é importante a instituição, né? O Barra. Queremos a vitória o tempo todo, fico triste pelo resultado, mas fico feliz pelo meu desempenho. Agora levantar a cabeça, né? Trabalhar durante a semana. Temos uma equipe muito forte e vamos lá para tentar vencer a partida e classificar. João, você ali como primeiro homem nessa defesa do Barra, né? Um a menos faz muita diferença, né, João? Com certeza, um a menos. A equipe do Figueirense é uma boa equipe, né? Uma equipe forte. Tínhamos uma estratégia de jogo. E com a menos a gente perde muito, mas é levantar a cabeça, é coisa de jogo. Tem que levantar a cabeça, superar. Infelizmente perdemos a primeira partida, mas também temos total condições de vencer a segunda partida lá no estádio deles. É exatamente isso que eu queria falar agora contigo, João, pra gente encerrar, falando sobre esse próximo jogo. Uma semana inteira de treinamento para poder descansar e treinar, ver o que errou hoje para conseguir acertar no próximo jogo lá em Florianópolis na semana que vem. Sim, vamos trabalhar juntamente com o professor Eduardo, todo o staff, né? Vamos estar concentrados, fazer uma grande semana e para estar fazendo um bom desempenho no segundo jogo. E João, já é um segundo jogo onde você vai entrar como titular, né? Isso tem um gostinho a mais, uma vontade de fazer um trabalho ainda melhor do que já foi hoje? Com certeza, né? Nós jogadores sempre temos a vontade de estar em campo, estar jogando e vai ter mais uma oportunidade para mim estar mostrando meu desempenho. Perfeito, João. Parabéns pelo seu desempenho hoje. O resultado não foi o que você queria, como você muito bem mencionou, mas mesmo assim, parabéns pelo seu desempenho, porque se não fosse você, poderia ter sido um pouco mais também. Eu agradeço aí. Um abraço a todos. Fechou? Muito obrigado, João. Parabéns pelo prêmio de melhor do jogo. Vamos falar agora com o professor Eduardo Souza. Professor, primeiramente, boa noite para você. Um resultado difícil dentro de casa, um primeiro jogo do mata-mata, onde uma derrota expressiva, querendo ou não querendo, ela acaba machucando muito. E a gente comentava nos bastidores, a arbitragem também às vezes pode ter prejudicado ao ver de algumas pessoas. Queria que você comentasse um pouco sobre esse jogo de hoje. Boa noite. Eu falei antes do jogo ontem em entrevista e falei hoje em entrevista à detentora dos direitos. Nós tínhamos muita preocupação em relação à arbitragem. Não vou entrar em mérito de lance desse ou daquele. Mas eu acho assim, quando eu vim pro futebol catarinense é um futebol forte, um futebol dos mais equilibrados do Brasil. E é um futebol, se eu não me engano, que tem o maior número de árbitros capacitados para estar apitando. Muitos já apitaram o jogo nosso de Série A, de Série B. Tanto é que nós temos 4 árbitros FIFA dentro do estado. Mais a Shaili, que é FIFA, 5 árbitros FIFA dentro do estado. E eu não entendo o porquê de num jogo decisivo você não usar o que você tem de melhor. É só isso que eu não consigo entender. Nós tivemos 7 jogos com árbitros FIFA. Todos os jogos nós não tivemos problema nenhum. Nenhum.
Erro, acerto, isso aí é do jogo. E o futebol, errar e acertar. O atleta erra, a comissão erra, a direção erra, o árbitro erra, qualquer um erra. A minha pergunta é por que a federação tem 4, 5 árbitros de nível e 4 jogos de quartas de final. Ela não coloca os melhores para apitar. Ela leva o D'Alonso, que é um baita árbitro, para fazer VAR em Criciúma, do Criciúma. Se o árbitro de hoje fosse um árbitro novo, como foi o árbitro ontem do Avaí, que teve até algumas polêmicas, Avaí Joinville, o Baumerman, de 26 anos, que a federação está fazendo para ser um dos futuros árbitros do futebol brasileiro, eu entenderia, porque o árbitro, ele tem... Agora, o árbitro de hoje, ele está no futebol catarinense com várias polêmicas ao longo dos anos, e a federação coloca ele no árbitro. Ele é um árbitro que me falaram, não sei se é verdade, vetado por outros clubes em jogos de decisão. Teve um lance polêmico que ele expulsou, se ele expulsou ele teria que dar pênalti, ele não deu. O jogador dele tomou amarelo, depois 3 lances de cartão amarelo, ele não deu o segundo amarelo. Ele nervou, ele... Infelizmente, antes do jogo eu falei, espero que amanhã estejamos falando da vitória ou do Figueirense ou do Barra, não de arbitragem. E mais uma vez, mas aí que eu digo, para terminar, a Federação Catarinense correu risco de pôr um árbitro que nos últimos anos não apitou um jogo de Série A de brasileiro, um jogo de Série B de brasileiro, talvez nem de Série C de brasileiro, tendo dentro do quadro árbitros mais experientes. É essa a nossa reclamação, o acertar, o errar, se foi polêmico. Mas por quê? Por quê? Porque os jogadores nossos, os que jogaram no estado, já estavam todos preocupados dentro do clube que poderia acontecer o que aconteceu hoje. Quanto ao jogo, não tem jogo. Você tem um jogador expulso com 9 minutos contra uma equipe qualificada. Logo o goleiro também, né? O goleiro, nós tiramos o nosso meio armador, nós estávamos melhor no jogo. Tentamos não tomar vários gols, tomamos 3 gols, mas no final fomos coroados com um gol e nos deixa vivo. E nós vamos trabalhar a semana para ir buscar os objetivos lá no sábado ou domingo. Pois é, professor, agora falando sobre esses 3 gols que o Barra sofreu. Na sua analogia, algum deles poderia ter sido evitado com alguma troca de passes um pouco mais conclusiva? Por exemplo, o segundo gol do Figueirense veio após um erro no ataque do Barra. O Natan escorrega e acaba gerando o segundo gol. Algumas coisas, alguns erros, eles acontecem. Você, na sua opinião, como treinador e como comandante da equipe, alguns desses erros podem ser retificados para a semana que vem? Cara, erro é o que eu falei, erro faz parte. O primeiro gol foi uma falta que nós fizemos, não poderíamos ter feito. Uma falta muito próxima da que nós tomamos o gol aqui no primeiro turno. E aí bate-rebate, eles acabaram. O segundo, a bola no nosso pé e a gente acabou errando. E demos o que eles tinham de bom, que é a transição, com um jogador a menos, é evitável. E o terceiro, bola no nosso pé, demos os escanteios. E aí com um a menos você tem que deixar apenas um rebote e o menino foi feliz. Entendeu? Então, mas não, erro e acerto faz parte do jogo. Mas trabalhar 2 gols é difícil, mas nós temos condições. Já fizemos gols fora em 3, 4 jogos. Nossa defesa até hoje era a segunda melhor, até isso acabamos prejudicados, mas vamos lá para fazer um grande jogo e buscar essa nossa classificação. Eduardo, como você muito bem comentou sobre o gol feito pelo Adilson Bahia, isso deixa o Barra vivo. Se alguém duvidava de que esse 3-0 poderia implicar com já a eliminação, uma suposta já eliminação, o gol mantém viva a esperança. E que você agora como treinador falasse para o torcedor, para os próprios atletas que verão a entrevista depois, se isso deixa vivo mesmo, qual a esperança de você para esse jogo? Não preciso falar para os jogadores que eu já falei no pós-jogo. Nós estamos vivos, 2-0 é um resultado normal. Quem sabe o árbitro lá possa fazer o que fez aqui e ter uma expulsão com 8 minutos de jogo, com 5 minutos. Isso aí acontece, é o futebol, o mata-mata. Eu fico chateado porque nós alertamos os nossos atletas antes do jogo. Tome cuidado que ele é um árbitro que tem histórico. E infelizmente aconteceu. Mas nós estamos totalmente vivos, nós podemos fazer um gol lá e levar o jogo e para os pênaltis. 2 gols é um placar que pode acontecer. Futebol 90 minutos, 100 minutos, tem muitas situações que podem ocorrer e a gente está bem vivo, fazer uma boa semana para que a gente possa ir lá e conseguir o nosso objetivo. E Eduardo, fala um pouco sobre o departamento médico do Barra, que ainda conta com algumas faltas para o time titular e o time reserva que vem. Como é que está a situação do DM do Barra, Álvaro, Vitão também, como é que está a situação dos jogadores? Eu acredito que o Ricardo e o Vitão não vai ter condição, são as lesões graves, mas os outros 3, tanto o Guedes quanto o Álvaro e o próprio Kaique devem retornar, né? Ganhamos, mas não foi esse o problema, os que jogaram fizeram um grande jogo. O problema foi que com 8 minutos você ficou com um jogador a menos, aí psicologicamente você se abala, porque você já sabia que isso era uma coisa que poderia acontecer
histórico do árbitro, e aí nós tivemos que ser mais um psicólogo do que um propriamente treinador durante quase todo o jogo. Professor, pra gente encerrar, falar sobre esse jogo de semana que vem, então. Uma semana inteira de trabalho, como você gosta de trabalhar, uma semana que dá tempo de tu rever os erros, descansar e aí colocar os pingos nos is para conseguir fazer um bom jogo na semana que vem, né? Cara, é duro você falar de erro, porque o jogo foi muito nervoso. Nós tivemos alguns erros que em condições normais dificilmente você teria, mas o que eu procurei passar para os jogadores foi muito a parte psicológica. No intervalo não deixei ninguém no árbitro, no final do jogo também não deixei ninguém no árbitro, porque, cara, nós estamos desde o dia 20 de novembro trabalhando, fizemos uma baita primeira fase, teríamos todas as condições e infelizmente por uma coisa, volto a dizer, estou sendo repetido, que todos dentro do clube sabiam que era possível acontecer. Tanto é que eu não sou de falar, falei na entrevista de ontem, falei na entrevista de hoje, pré-jogo. Por quê? Porque se a gente não fala, ia vir aqui com choro de perdedor. E infelizmente amanhã não vai ser falado tanto, vai falar de erros de arbitragem, infelizmente a federação. E eu espero que no jogo de sábado e de toda a rodada ele possa colocar os árbitros capacitados para apitar. Fechou, professor, obrigado pela entrevista também. Vamos encerrando aqui nossa entrevista com o técnico Eduardo Souza e também com o João Lopes, goleiro e craque da partida, eleito pela equipe Show de Bola Litoral. Beijo, gente, no coração de vocês. Boa noite.